A brisa fria do inverno soprava e um arrepio penetrante permeava o ar. Em um campo pequeno, Lei Lin estava praticando suas técnicas de lâminas cruzadas enquanto estava seminu. Os músculos do peito ficaram mais definidos. Embora não muito proeminente, eles eram muito robustos, exalando uma sensação de vitalidade. Frente. Uppercut. Perfurar. Cada movimento foi uma execução impecável, perfeita para livros didáticos. Depois que Lei Lin terminou seu treinamento, Ana, que estava observando de lado, correu apressadamente para a frente e lhe entregou uma toalha branca. Lei Lin secou seu suor e chamou suas estatísticas para seu campo visual. Lei Lin Farleer, acólito de nível 2, cavaleiro. Força. 3.1, agilidade. 3.3, vitalidade. 3.2, força espiritual. 4.7, poder mágico. 4.0. Status, saudável. iChip, qual é o progresso do treinamento de hoje? Avaliação em andamento. A energia vital interna do hospedeiro foi aumentada ao máximo, o aumento adicional não é possível no momento, e a voz de Chip soou. Este dia finalmente chegou, exclamou Lei Lin. Ser capaz de maximizar essas estatísticas já era bom o suficiente. Mesmo se eu fosse passar mais tempo, não necessariamente ganharia mais nada. A partir de agora, seu treinamento de cavaleiro poderia ser suspenso. Afinal, eu só preciso praticar minhas habilidades com lâminas no futuro, para que não fiquem enferrujadas. Com o iChip, isso não é um desafio. Após o início da manhã, o treinamento Night terminou. Lei Lin deu um breve descanso e esperou até que ele estivesse completamente recuperado antes de enterrar a cabeça em mais experimentos. Dentro do laboratório, Lei Lin colocou uma folha violeta em um becker e acrescentou uma espátula de uma solução verde escura, parecida com tinta. Ele então acendeu uma chama embaixo do copo. O fogo amarelo brilhante lambia continuamente o fundo do copo, e bolhas roxas começaram a espumar. Ayahuasca. Anote isso. Teste 145, itens de substituição, Oveviolet Leaves, Ninu Root, registro completo. A voz de Chip soou enquanto registrava detalhadamente as várias propriedades medicinais e reações obtidas durante o experimento. Neste período de tempo, Lei Lin já realizou mais de 100 experimentos e fez uso da característica de simulação do chip em dezenas de milhares de vezes. Esse é o momento. Eu tenho uma forte premonição de que será bem sucedido desta vez. Enquanto ele murmurava para si mesmo, Lei Lin olhou para a mistura volátil, verde e roxa. Usar ervas humanas normais como ingredientes para sintetizar as propriedades medicinais das ervas mágicas parecia apenas uma fantasia, além de haver inúmeros obstáculos a serem superados. Embora esses experimentos exigissem ingredientes que poderiam ser comprados com moedas de ouro, alguns ingredientes mágicos ainda eram necessários para catalisar certos aspectos do experimento. Estes eram todos os ingredientes mágicos que Lei Lin adquiriu do mercado de magos. Ele já tinha quase esgotado todos eles. Sem o iChip simulando uma grande parte de seus experimentos, a taxa de consumo de Lei Lin superaria em muito sua taxa atual. Sintetizar alguns ingredientes importantes já poderia secar os recursos de Lei Lin. Batida a folha violeta no copo se dissolveu completamente e o líquido de cor verde tornou-se mais translúcido. É isso aí. Os olhos de Lei Lin se arregalaram. Ele pegou uma vareta de vidro e mexeu-se no sentido anti-horário ao mesmo tempo em que estendia cuidadosamente um fio da força espiritual no conteúdo do copo através da vareta de vidro. Quando os segundos se tornaram minutos, o rosto de Lei Lin ficou mais e mais solene. Algumas gotas de suor começaram a se formar em sua testa. Ling ling ling. Um zumbido soou do copo. No coração do fraco líquido verde, muitos pontos pretos parecidos com vermes apareceram e começaram a se estender continuamente em todas as direções. A expressão de Lei Lin não mudou e suas mãos eram tão rápidas quanto um fantasma,
Quando ele pegou uma pérola de cor vermelha, deitado em uma placa de Petri por perto, e acrescentou a reação em curso pipa. À medida que a pérola era atirada para dentro, os pontos pretos no copo recuavam rapidamente e o líquido verde fraco se tornava cada vez mais fraco, tornando-se completamente transparente. Bip. A substituição do ingrediente principal da poção Azuri foi bem sucedida. Avaliada como capaz de representar 45,8% das propriedades medicinais do principal ingrediente, este aviso foi extremamente agradável aos ouvidos de Leilin. Depois de combinar várias conjecturas em dezenas de milhares de AI simulações de shape, finalmente consegui. Um canto de Leilin, os lábios se curvaram em um sorriso e ele cerrou o punho com força. Ao mesmo tempo, Leilin lamentou profundamente o fato de que, apesar de ser um mestre em pocionamento, era difícil modificar as fórmulas. Ele tinha a fórmula original e o AI-chip para executar simulações para ele. Isso economizou muito tempo e ingredientes. Mesmo assim, ele demorou tanto para modificar a fórmula com sucesso. Em vez disso, se fosse seu Marlin Sênior, ele poderia nem conseguir arcar com o custo dos ingredientes, e isso também é verdade para a poderosa família que o apoiava nos bastidores. Esbanjar ingredientes preciosos para uma aposta com uma chance de menos de 1 em 10 mil era simplesmente ilógico para os magos típicos. Além disso, durante o processo de experimentação, cada falha seria uma queima psicológica agonizante que chacinaria a psique de um mestre pocionador, dia e noite. Se alguém realmente pudesse mudar a fórmula, isso seria por pura sorte, mesmo para os grão-mestres pocionistas que tinham experiências e habilidades abundantes. No entanto, uma vez que a fórmula foi alterada, isso levaria a enormes lucros, especialmente para uma poção que poderia elevar a força espiritual. A Ilasca. Se eu fosse substituir os ingredientes originais, quanto será o efeito retido? Comparação em andamento. A informação do banco de dados é insuficiente. Estabelecendo conjecturas. Simulando. BIP. A nova fórmula manterá aproximadamente 35,4% da eficácia do original. Isso está do lado de baixo, mas não tenho escolha. Os ingredientes substituídos são principalmente os normais que até os plebeus podem obter. A quantidade pode compensar o que falta em qualidade. Leilin analisou os prós e contras da nova poção Azuri. Com base nisso, o preço pode ser superior a 100.000 Magic Crystals. Uma pena, esta fórmula foi alcançada com minhas estatísticas atuais. Para outras pessoas, o efeito seria extremamente difícil de prever. Além disso, os procedimentos são extremamente complicados e alguns passos são impossíveis de fazer sem o ayahuasca. Outros mestres em pocionamento, definitivamente falharão muitas vezes quando prepararem esta poção. De fato, ficou claro para Leilin que, mesmo que ele se tornasse um mago oficial, assim que os outros percebessem essa fórmula, ele não seria capaz de se apegar a ela. Afinal de contas, os ingredientes para essa nova fórmula da força espiritual podem ser comprados em grandes quantidades. Seria uma mudança de jogo para os níveis mais baixos das várias academias e facções. Nenhum deles deixaria voluntariamente tal oportunidade. Depois de se decidir, ele queimou a fórmula completamente em sua memória. As poções que ele prepararia seriam apenas para consumo pessoal. Leilin então arrumou todos os vestígios de seus experimentos, antes de entrar pela porta do laboratório experimental. Jovem mestre. Ana, que estava cochilando em uma cadeira próxima, levantou-se rapidamente. A empregada doméstica Welker está à sua procura há 2 horas. Parece haver alguma crise na loja de medicamentos. Oh! Deixe-o ir ao meu escritório depois do jantar. Leilin tirou a túnica suja e estéril projetada especialmente para seus experimentos e transformou-a em uma roupa mais casual e macia. Além de Welker, há outros incidentes recentes. Leilin estava deitada em um sofá próximo.
Na mesa ao lado havia frutas roxas parecidas com uvas e algumas frutas vermelhas, que Leilin geralmente gostava de comer. Knight Fraser veio mais cedo e disse que a missão de recompensa que você encomendou tem alguns desenvolvimentos. Embora Leilin não desse prioridade à missão da academia, algum trabalho superficial ainda tinha que ser feito. Ele, assim, emitiu um aviso de missão para os mercenários e aventureiros de Extreme Night City para explorar a situação nas profundezas da Floresta da Noite Negra, sendo a recompensa de 1000 peças de ouro. Parece que o aviso da missão estava começando a dar frutos. Depois do jantar, Leilin recebeu Oluelker e Fraser em seu escritório. Fraser usava a armadura de couro e estava mais robusto do que nunca. Quanto a Oluelker, ele parecia preocupado e seu corpo estava debruçado. O velho soldado inclinou-se para Leilin. Respected Young Master, nossos ganhos da loja de remédios este mês não há necessidade disso. Leilin encostou-se à mesa do escritório atrás de si e acenou com as mãos interrompendo o discurso de Oluelker. Passe as instruções para comprar todas as folhas de violeta, raízes ninu e 3 frutas cobertas de flores. Então, jovem mestre, quantos deles estamos comprando? Todos. Tudo. Oluelker levantou a cabeça e olhou para Leilin, espantado. Está certo? Os 3 ingredientes que afirmei, você deve comprar todos eles no mercado, e armazená-los na vila. Leilin permaneceu indiferente quando ele disse isso. Mas, devo lembrar ao jovem mestre, que o negócio da loja de medicamentos não está indo bem. Junto com as ervas que o jovem mestre comprou de tempos em tempos, nossos livros de balanço agora já estão em um estado precário. Se não fosse a vila dando moedas de ouro o tempo todo, a loja estaria falida até agora. Isso era algo que, no entanto, o velho Oluelker não se atrevia a dar voz para que ele guardasse para si mesmo. Eu sei disso, mas você deve se lembrar disso. Se as moedas de ouro não são suficientes, você pode tirar mais de Ana. Essas compras não devem ser descontinuadas. Estas são as minhas ordens. Leilin juntou os dedos. Embora ele tivesse aproximadamente 15 anos de idade, ele aparentemente poderia impor sua vontade. Tudo bem. Eu entendi. Uma camada de suor frio cobria a testa de Oluelker. Ele imediatamente se curvou e saiu. Ele não era o mesmo que Ana e os 3 homens que sabiam da identidade de Leilin. Era natural que ele estivesse um pouco apreensivo sobre a maneira como Leilin lidava com questões financeiras. No entanto, para Leilin, a única razão pela qual ele montou uma casa era para servir seus próprios propósitos e ajudá-lo com tarefas diversas, como a coleta de ingredientes. Então a perda de algumas moedas de ouro não foi grande coisa. Qualquer coisa e tudo foi para preparar o caminho para o seu progresso se tornar um mago. Tudo o mais era um incômodo. Embora eu tenha andado no caminho de um mago, é apenas para obter liberdade e uma vida livre de preocupações. É uma pena, porém, que minha força atual esteja longe de ser suficiente. Leilin suspirou profundamente. Ele parecia ter se tornado uma pessoa importante dentro de Extreme Night City, em grande parte devido ao fato de ele ter uma vila e empregados. No entanto, para os magos, tais coisas eram bolhas de sabão ilusórias que poderiam desaparecer completamente com um toque suave. O dano colateral de uma batalha entre quaisquer 2 magos oficiais definitivamente seria uma situação mortal para o atual Leilin. Qual era o objetivo do conforto passageiro quando a vida ou a morte não era totalmente garantida? Mais importante ainda, se a Abyssal Forest Academy fosse totalmente derrotada, então o Ault de Sage Gotham talvez classificaria todos os professores e estudantes da academia como fugitivos. Eu teria que abandonar tudo e fugir. Nesta época caótica, apenas a própria força pode garantir a liberdade.